Turquia. Não é um país que se associe imediatamente à fábrica de campeões do mundo de motociclismo. Você pensa na Itália, pensa na Espanha, talvez na Austrália. Mas nas ruas congestionadas de Istambul, entre o burburinho do Bósforo e o cheiro de char recém-feito, uma criança aprendeu uma lição que nenhuma academia de pilotagem profissional poderia ensinar. Aprendeu a sobreviver. Enquanto os futuros campeões de MotoGP davam suas primeiras voltas em circuitos assépticos com suas mini-bikes, um certo Toprak Razgatlioglu estava fazendo algo muito mais perigoso. Segurava-se na cintura de seu pai, Arif, enquanto este fazia acrobacias ilegais no asfalto escorregadio da Turquia. Isso não é o prelúdio de um piloto de corridas comum. Isso é a origem de um gladiador. Falando em origens, de onde você acha que vem o piloto mais agressivo do planeta? Diga-me com uma só palavra: rua ou escola? Escreva rua se você acha que o asfalto selvagem te faz mais rápido, ou escola se pensa que os circuitos são tudo. E já que você está dando trabalho lá embaixo, clique no botão de se inscrever, porque isso está apenas começando e você não vai querer perder a curva mais fechada desta história. Arif Razgatlioglu não era um treinador convencional. Era um homem que ganhava a vida fazendo acrobacias de moto para exibições de rua. Para ele, a moto não era um meio de transporte, era uma extensão do seu corpo. Enquanto outros pais compravam capacetes de marca para seus filhos, Arif ensinou a Toprak a linguagem silenciosa do pneu traseiro. Imagine a cena. Toprak, com apenas 6 anos, subido em uma mini-cross, girando em círculos enquanto seu pai lhe grita instruções em turco. Freia mais tarde, inclina a cabeça, olha para onde queres ir, não para a árvore. Mas a lição mais importante não era técnica, era psicológica. Nas ruas da Turquia, se você cai, não há comissários com bandeiras amarelas. Há carros, há calçadas, há vergonha. Arif ensinou ao filho que a sujeira, a poeira e o deslizamento são amigos. Com 9 anos, Toprak já fazia derrapagens controladas com a chuva de Istambul como única pista. Enquanto seus colegas de escola jogavam futebol, ele praticava como levantar a roda da frente em uma faixa de pedestres. Parecia uma loucura. E era, mas essa loucura tinha um método. O momento-chave chegou quando seu pai o levou para ver uma corrida local. Toprak viu os pilotos freando em linha reta, como se fossem robôs. E voltando-se para seu pai, disse a frase que mudaria seu destino: "Papai, eles freiam muito cedo. Eu poderia passar por dentro deles sem tocar no freio." Arif sorriu. Não era arrogância o que via nos olhos de seu filho, era instinto puro. Em breve, a Red Bull Rookies Cup abriu suas inscrições. Era a porta de entrada para o Mundial. Mas havia um problema: a Turquia não tinha representantes. Os europeus viam os turcos como exóticos, bons para fazer turismo, não para ganhar corridas. Toprak chegou ao encontro com um capacete emprestado e uma moto que parecia tirada de um desmanche. Os comissários levantaram as sobrancelhas. As outras crianças, ricas, com macacões de fábrica, riram. Até que ele saiu para a pista. Na primeira volta de treinos, Toprak ultrapassou 7 pilotos pelo lado de fora em uma curva à direita, com o cotovelo raspando o asfalto e a roda traseira dançando como uma cobra. O silêncio no box foi sepulcral. Alguém perguntou: "Quem é esse louco?" A resposta veio rápida: "É o turco, o filho do acrobata." No seu primeiro ano na Rookies Cup, sem recursos, sem fábrica, sem nada, Toprak terminou no top 10. Ele não era um prodígio matemático das linhas de corrida. Era um predador. E os predadores não treinam em jaulas de vidro. Mas o sonho se deparou com a realidade. O paddock europeu é uma corte nobre. Para brilhar, você precisa de patrocinadores, managers, contatos. Toprak só tinha um pai com problemas econômicos e uma moto que quebrava a cada 2 finais de semana. Chegou um momento em que Arif teve que vender sua própria moto de acrobacias para pagar as inscrições de Toprak no campeonato da Europa. Naquele inverno, Arif caminhou sob a chuva para ir ao trabalho. Toprak não soube disso até anos depois. Aqui é onde muitos teriam desistido. A pressão econômica é o demônio silencioso de qualquer atleta. Mas a família Razgatlioglu tinha uma vantagem que não aparece em nenhum balanço: uma fé inabalável. A mãe de Toprak, Sevgi, costurava remendos em seu macacão de corrida à mão porque não podiam pagar um novo. E Toprak, sempre que subia na moto, carregava costurado no peito o sacrifício de sua família. Isso não se aprende em nenhum circuito. Isso se vive em casa. Em 2015, ele estreou no Campeonato Mundial de Moto2. Sim, nada menos que a antecâmara da MotoGP.
Mas o inferno o esperava. A Moto2 é uma categoria homogeneizada, onde todos têm o mesmo motor Triumph e onde o talento bruto não é suficiente. Você precisa de sutileza. Toprak chegou como um touro em uma loja de cristais. Acelerava cedo demais, freava tarde demais e caiu mais vezes do que cruzou a linha de chegada. Seus resultados: 2 pontos em toda a temporada. 0. Foi um golpe duríssimo. Muitos pilotos, após esse fracasso, voltam para casa, abrem um negócio e contam histórias de juventude. Mas Toprak não. Porque em seu DNA há um gene que não entende de derrotas, o gene do orgulho turco. Ele ligou para seu pai e disse: "Isso não é para mim. A Moto2 é muito dócil. Preciso de uma moto que ronque. Preciso de superbikes." Arif, do outro lado do telefone, sorriu novamente. Sabia que seu filho havia encontrado seu verdadeiro habitat. As superbikes são bestas de 200 cavalos, sem controle de tração intrusivo, com freios de aço que mordem como lobos. São motos de homem. E Toprak, com 19 anos, já era um homem feito à base de quedas de rua e cicatrizes. Para entender a magnitude dessa mudança, é preciso entender a diferença filosófica entre MotoGP e Superbikes. MotoGP é cirurgia a laser, Superbikes é luta livre. Na MotoGP, os pilotos traçam curvas perfeitas, com a ajuda da aerodinâmica e da eletrônica. Nas Superbikes, as motos se retorcem, patinam e gritam. As rodas traseiras dançam, os freios fumegam e as ultrapassagens são corpo a corpo. Toprak não nasceu para o bisturi, nasceu para o facão. Em 2018, deu o salto para o Mundial de Superbikes com a equipe Kawasaki Puchetti, uma moto privada sem apoio oficial, com um orçamento que não dava nem para trocar pneus em cada sessão. Os jornalistas diziam: "É apenas mais um piloto, exótico, vende camisetas na Turquia e só." Até que chegou a corrida de Portimão. Sob um calor abrasador, Toprak saiu da 8ª posição. Em 3 curvas, já era 4º, a meio da volta, 2º, e na reta de chegada, ultrapassou o líder pelo interior da curva 1 com uma manobra que fez todos os comissários se levantarem de suas cadeiras. Não freou, literalmente, não usou o freio. Apoiou a moto, confiou na aderência do pneu traseiro e se lançou ao vazio. Ganhou. Sua primeira vitória no Mundial. O box da Puchetti chorava. Toprak, no pódio, apontou para o céu. Istambul inteira parou para ver seu filho pródigo. Essa vitória não foi uma casualidade. Foi a confirmação de algo que os engenheiros levariam anos para compreender. Toprak tem um talento quase sobrenatural para sentir o limite do pneu traseiro. Enquanto outros pilotos dependem da telemetria para saber quando o pneu vai se soltar, Toprak sente isso na traseira. Literalmente. Ele mesmo disse em entrevistas: "Eu não olho para a tela, eu sinto a borracha. Quando começa a tremer de uma forma concreta, sei que posso empurrar 5% a mais. Isso não se ensina. Isso é dom. Isso é rua. Sabe o que eu adoro nesta imagem? Que aqui não há segredos, apenas talento puro. E falando em talento, me diga, o que você acha que é mais importante para vencer no SBK? Os ovos ou a cabeça?" Deixe sua resposta nos comentários com uma única palavra: ovos ou cabeça. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Isso é como ver um tigre crescer. Inscreva-se agora e não perca quando este tigre devorar os da MotoGP. Para 2020, o mercado de transferências se fixou nele. A Yamaha, desesperada para destronar Jonathan Rea, o Kaiser da Kawasaki, decidiu apostar no turco. Ele foi contratado para a equipe oficial Pata Yamaha. Era como levar um lobo da estepe para uma competição de galgos. Todos sabiam que ele era rápido, mas ninguém imaginava que ele também era um estrategista. Porque aqui vem o que ninguém conta sobre Toprak. Ele não é um louco irracional. Ele é um louco metódico. Trabalha todo fim de semana como um enxadrista. Estuda as fraquezas de Rea durante 20 voltas, morde os calcanhares dele, desgasta o pneu traseiro e quando Rea comete um erro de meio milímetro, Toprak se infiltra como uma faca quente. É assédio e derrubada. É a guerra de trincheiras do asfalto. E não vamos esquecer do seu diretor de equipe, Paul Denning. Denning é um velho raposo do motociclismo que viu passar campeões como Ben Spies. Mas quando chegou Toprak, Denning disse uma frase que se tornou mítica: "Nunca vi ninguém pilotar com o traseiro tão conectado ao cérebro. Toprak não pilota a moto, ele a dança." Essa conexão ancestral entre o corpo e a máquina é o que separa os bons dos escolhidos. A temporada de 2021 foi o ano da verdade.
Jonathan Rea tinha 6 títulos consecutivos, uma dinastia que parecia perpétua. Mas Toprak tinha uma vantagem secreta: seu estilo de pilotagem stop and go. Enquanto todos traçavam linhas redondas e suaves, Toprak freava tarde, apoiava a moto com o traseiro deslizando e saía da curva antes de ninguém. Os engenheiros da Yamaha ficaram perplexos com seus dados. Isso não é possível, diziam. Ele está usando o pneu do lado errado. E Toprak ria. É que eu não leio os manuais, eu leio o asfalto. A batalha final em Mandalika foi de cinema. Saída molhada, depois seca, depois molhada novamente. Toprak liderava, Rea o vigiava. Faltando 3 voltas, Rea tentou um ataque desesperado na curva 10. Toprak, em vez de fechar a porta, fez algo que apenas um ex-acróbata de rua faria. Abriu a trajetória, deixou Rea passar e então o ultrapassou na próxima frenagem com uma mudança de direção que parecia uma sacudida epiléptica. Os comentaristas enlouqueceram. Toprak fez 1 contra todos. Rea está em choque. Quando cruzou a linha de chegada, Toprak não gritou. Ele desceu da moto, ajoelhou-se e beijou o asfalto da Indonésia. Era campeão do mundo de superbikes, o primeiro turco da história. Ele destronou o rei e fez isso de forma selvagem, de forma urbana, de forma Toprak. Esse beijo no asfalto não foi um gesto teatral, foi uma mensagem para todas as crianças da Turquia que, como ele, cresceram com poucos recursos e muita vontade. Se eu consegui, você também pode, dizia-lhes sem palavras. A imprensa turca o batizou de o leiteiro de Istambul, em homenagem ao seu apelido anterior. Mas a realidade é que Toprak já não era um leiteiro, era um rei. Mas um campeão não se acomoda nos louros. Os anos seguintes foram de consolidação. Embora tenha perdido o título para Rea e depois para Bautista, o outro alienígena da Ducati, Toprak demonstrou algo mais importante, que a cada ano que passava, ele crescia. Deixou de ser o talento selvagem para se tornar um gladiador calculista. Aprendeu a gerenciar pneus. Aprendeu a não queimar os pneus nas primeiras 5 voltas. Aprendeu a calar aqueles que diziam que só sabia atacar. Também sabia defender. E sabe ganhar. Há uma anedota que define essa evolução. Em 2022, após uma corrida perdida por uma decisão agressiva de pneus, Toprak se trancou no motorhome com seus engenheiros. Não saiu por 3 horas. Quando abriu a porta, tinha à sua frente um mapa da pista cheio de anotações à mão, com frenagens marcadas em vermelho e acelerações em verde. Ele mesmo havia redesenhado sua estratégia. Um engenheiro japonês disse: "Nunca vi um piloto fazer isso sem um computador." Toprak respondeu: "O computador está aqui", e apontou para a têmpora. Hoje, ele continua lutando nas superbikes, mas todos, absolutamente todos no paddock, sabem que Toprak tem uma conta pendente, uma espinha cravada desde 2015, uma categoria que o humilhou, MotoGP. E aqui chegamos ao momento que todo fã do motociclismo está esperando. Toprak Razgatlioglu vai para a MotoGP? A resposta curta, sim, mas a resposta longa é muito mais interessante, porque não estamos falando de um novato qualquer. Não é um garoto de 20 anos que sobe da Moto2. É um campeão de superbikes de 27 anos, com a frieza de um matador e a agressividade de um pitbull. Durante anos, falou-se que Toprak assustava as equipes da MotoGP, não por seu talento, mas por seu tamanho. Ele mede 1,80 m e pesa quase 80 quilos. Em uma MotoGP, onde cada grama conta, isso é um peso morto. Além disso, seu estilo agressivo assusta os engenheiros. Vai quebrar o motor, vai destruir os pneus. Mas o mundo muda. Agora, com a chegada das motos mais pesadas, com mais eletrônica e com o espetáculo precisando de personagens, Toprak é mais atraente do que nunca. Além disso, há um fator que ninguém menciona: a maturidade. O Toprak de 2018 não estava pronto para a MotoGP, ele teria caído em cada curva, mas o Toprak de hoje é um piloto completo, sabe quando atacar e quando se resguardar. Sabe que uma corrida de MotoGP não se ganha na primeira volta, mas sim na última. E, acima de tudo, sabe que seu estilo kamikaze precisa de um pequeno ajuste. Ele já provou nas superbikes que pode ser paciente. Por que não iria provar isso na MotoGP?
Os rumores são insistentes. A BMW quer promovê-lo para a MotoGP. A marca alemã está investindo milhões em seu programa de protótipos e querem Toprak como seu carro-chefe, não como um simples piloto, mas como um embaixador global. A Turquia é um mercado emergente de 85 milhões de pessoas. Ter um campeão turco no grid da MotoGP é um negócio redondo, mas para Toprak, o dinheiro é secundário. Ele quer provar algo. Quer mostrar que um garoto das ruas de Istambul, que aprendeu a pilotar desviando de táxis e fazendo manobras ilegais, pode estar no mesmo grid que Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ele quer provar que o caminho real não é o único caminho, que se pode chegar ao céu sem passar pela academia. Imagina a primeira corrida de Toprak na MotoGP. Saída da 8ª fila porque nunca experimentou os pneus Michelin de carbono. Na primeira curva, enquanto os outros se assustam, ele coloca a moto onde ninguém se atreve. Bagnaia se vira e pensa: quem é esse louco? É o turco, o filho do acrobata, aquele que não sabe frear, aquele que só sabe atacar. Ele ganhará corridas? Provavelmente. Títulos? É cedo. Mas o que é certo é que o circo da MotoGP precisa de um personagem assim. Alguém que não olhe para a telemetria. Alguém que pilote com o corpo e o instinto. Alguém que nos lembre que, no final, o motociclismo não é apenas engenharia. É paixão, é risco, é vida. E não falemos apenas da competição. Falemos do espetáculo. Os circuitos estão cheios de pilotos perfeitos, que fazem voltas idênticas uma após a outra, como robôs. Toprak é a antítese. Cada volta dele é diferente. Às vezes ele passa do ponto de frenagem, às vezes entra muito forte, às vezes faz uma ultrapassagem impossível. É imprevisível. E a imprevisibilidade em um esporte cada vez mais previsível é ouro puro. Os organizadores da MotoGP sabem disso, os patrocinadores sabem disso e o público, acima de tudo o público, sabe disso. Há um dado curioso que poucos conhecem. Em 2023, durante alguns testes privados com uma MotoGP da Yamaha no circuito de Jerez, Toprak andou em tempos competitivos a apenas 8 décimos dos pilotos oficiais, com zero experiência na categoria, com pneus que nunca havia usado e com uma moto que nunca havia tocado. Quando os engenheiros viram os dados, não acreditavam. Seus tempos por setor eram irregulares. Ganhava muito nas frenagens, mas perdia nas curvas rápidas por falta de experiência. Assim que aprender a voar nas curvas rápidas, cuidado. Toprak Razgatlıoğlu continua no topo das superbikes, olhando de soslaio para a MotoGP. Mas sua história já é lenda. Porque não é apenas a história de um piloto. É a história de um pai que ensinou seu filho a não ter medo. De uma nação inteira, a Turquia, que encontrou nele um herói maior do que qualquer jogador de futebol. De um estilo de pilotagem que os engenheiros chamam de ineficiente, mas que o público chama de brutal. E no final, o público sempre tem razão. Há uma última lição que Toprak nos deixa, talvez a mais importante. Em um mundo obcecado por dados, simulações e perfeição, ele nos lembra que o fator humano continua sendo insubstituível, que um piloto com alma pode mais do que um computador com rodas, que a rua, com todo o seu caos e perigo, continua sendo a melhor escola da vida, e que uma criança que se agarrava à cintura de seu pai em Istambul pode chegar ao mais alto, não porque tinha o melhor equipamento, mas porque tinha o melhor mestre, a necessidade. Toprak ainda não escreveu o último capítulo. Pode acabar na MotoGP, pode se retirar como o rei indiscutível das superbikes ou pode surpreender a todos e ir correr de carros. Mas o que é certo é que dentro de 50 anos, quando as crianças se perguntarem o que era pilotar sem ajudas eletrónicas, sem asas aerodinâmicas, apenas com coragem e talento, mostrarão um vídeo de Toprak Razgatlıoğlu fazendo uma ultrapassagem na curva 11 de Portimão, com a roda traseira dançando como um derviche turco. Porque ele não é apenas um piloto. Ele é um lembrete vivo de que as ruas podem ser mais escola do que qualquer circuito, de que a adversidade forja campeões mais duros do que qualquer academia, e que, às vezes, os heróis mais inesperados vêm dos lugares mais insuspeitados. E agora, depois desta montanha-russa, só quero que você me responda uma coisa honesta. Se Toprak chegar à MotoGP, ele ganha uma corrida no seu primeiro ano. Responda sim ou não nos comentários. Sem desculpas, um sim ou um não. E se você chegou até aqui, é porque você é dos nossos. Então faça oficial. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque quando Toprak subir naquela MotoGP, eu te contarei aqui primeiro. Obrigado por viajar comigo das ruas da Turquia até o céu do asfalto. Isso é apenas a primeira curva.